Capítulo 2: Domínio militar e ações de terror. Incansável, o tempo segue seu curso. Festas, reuniões sociais e jantares, com diversos tipos de amigos da alta sociedade, militares influentes de altas patentes das Forças Armadas, eram uma constante na mansão dos Gregores. A esposa de Douglas trazia um brilho peculiar, por sua mocidade e beleza natural. Sempre generosa e educada, foi treinada incessantemente por Dona Vitória para o convívio em um meio social bem seletivo, exigente e imponente na época. Além de orientada a rigor para o tratamento especial de certas pessoas, Gorete precisava ter argumentações delicadas e expressivas, com o intuito de atrair atenção e, como que de forma inconscientemente, influenciar na opinião de alguns, impressionando e induzindo-os a tomar decisões favoráveis aos próprios interesses dos Gregores. Apesar do constante sorriso cordial, angariando a simpatia de todos, de seu jeito de falar que atraía a atenção pelo seu carismático tom na voz bela e flexível, além da admiração por sua serenidade, doçura nos gestos, palavras e ações, Gorete calava no peito uma profunda dor, uma angústia covarde e deprimente. Se não fosse por tantos compromissos sociais, ela quase não saía do quarto do casal, e quando o fazia, era por determinação da sogra ou do marido. Em reuniões sociais e demais compromissos públicos, Douglas desfilava ao lado de sua formosa mulher, cuja aura emanava um mormaço de nobreza, um encanto de generosidade e elegância que distraíam as mentes invigilantes. Ele a abraçava com respeitável orgulho, dissimulando o olhar atento a qualquer coisa que ela pudesse fazer macular a posição da família Gregori e de seus negócios. Em razão da força de qualidades especiais, conferidas e inatas a Gorete, do conjunto de atributos excepcionais e atrativos, Douglas alcançava os seus objetivos. Mas quando isso não acontecia, o peso da culpa era atribuído à esposa, por se negar a usar de suas especiais qualidades de liderança mágica, divina ou diabólica, conforme a crença daquela família para alcançarem a meta desejada. As agressões físicas e verbais contra ela, nesses casos, eram comuns. A jovem poetisa e sonhadora vivia como prisioneira. Seu riso descontraído e gostoso silenciou. Sua face alegre ganhava um semblante triste e perdia o viço. Todo o sorriso, alegria, beleza aparente, agora não passavam de uma maquiagem para o seu meio social. Estava entregue ao lado sombrio das alianças espirituais, as quais turvavam seus pensamentos e sua personalidade. Cada dia que passava, ficava mais difícil se encontrar e reconhecer-se dentro de si mesma, perdendo sua verdadeira identidade. Gorete jamais questionava, deixava-se manipular. Abandonava o seu coração aos sentimentos vis e encolerizados, colocando-o à disposição de um envoltório de fel, de ódio, de amargura, e não lutava. Não se libertava daquela submissão, asfixiando a felicidade, o júbilo e o sonho que alimentou um dia. Essa atitude não passava de puro comodismo vitimado pelos mimos recebidos na sua juventude, dos quais ela não queria se privar. Gostava de ser cultuada. Sentia-se uma princesa enclausurada em um belo castelo cercado por monstros tenebrosos, aguardando um nobre e corajoso cavaleiro para salvá-la,
ou uma fada madrinha que lhe concedesse todos os desejos, como sempre leu em contos infantis. Mas sua vida era uma realidade, não uma fábula, algo que deveria mudar. Ela não entendia isso. Preferia sentir pena de si mesma, ver-se igual a uma pobre desamparada. Era incapaz de superar suas frustrações. Além disso, alimentava os piores pensamentos e desejos contra seus malfeitores, esquecendo-se de que não experimentamos o que não suportamos ou merecemos. Matar o sonho, a alegria e a esperança da criança brincalhona existente em cada um de nós é morrer em vida. No entanto, demonstrar-se satisfeito e feliz não significa alegrar-se de forma irresponsável ou impensada. Viver sorrindo com esperança e trabalhando pelos seus ideais consiste um dos meios de se atingir a felicidade. E esta, por sua vez, não se alcança sem que a consciência esteja harmonizada com as práticas voluntárias do passado, tendo o objetivo e a obrigação de reparar o que causou. Acompanhando o ritmo das circunstâncias, Goethe era conivente com as práticas de burlar e defraudar situações em nome dos negócios que garantiam o incrível patrimônio da família. Com o tempo foi afastando-se cada vez mais de seus parentes. Não os visitava e sempre era orientada para dar uma desculpa, a fim de não recepcioná-los. Isso a angustiava principalmente pelo fato de seu marido passar longo tempo fora de casa, chegando a ficar dias longe dali. Certa vez, procurando por Douglas, a esposa disse sobre a desconfiança de estar grávida. O contentamento do marido foi imensurável. A consulta médica e os exames confirmaram a gravidez. Foi a partir de então que passou a ser tratada por todos, de uma maneira nunca imaginada. Até Dona Vitória se curvava para mimá-la, com caprichos e delicadezas, para a satisfação e bem-estar da nora grávida de seu primeiro neto. Goethe agora se sentia como sempre desejou, uma princesa com seus servos à sua disposição. Mas esta princesa guardava um grande e tenebroso sentimento em seu coração endurecido, conseguindo disfarçar do marido, da sogra e do sogro a sua real inclinação afetiva, negativa. Os acontecimentos políticos e históricos interferiram demasiadamente na vida das pessoas de todas as classes sociais naquela época, trazendo consequências que repercutem até hoje. Algumas não se envolveram em nada, mesmo assim, tiveram suas vidas transformadas e marcadas tragicamente. Outras se dispunham a requerer direitos justos. Entretanto, havia quem deliberadamente fazia reivindicações agressivas sob o idealismo de líderes estrangeiros, os quais queriam destruir a ordem e o crescimento deste país. E algum desses, como que fanáticos, lutaram até a morte, deixando dolorosas feridas em suas famílias. Existiam homens e mulheres opressores, brutos e dominadores em ambos os lados. É difícil falarmos sobre a quem pertence a responsabilidade, se ela é de uma ou da outra parte. Mas sabemos que as exigências e as reclamações violentas geravam repressões violentas principalmente pelos subterfúgios criminosos contra a sociedade frágil, exposta e indefesa às matanças, aos atentados às guerrilhas urbanas e rurais. Não se pode fundamentar que os militares agiram erradamente porque a esquerda não assume as brutalidades e abusos praticados, as matanças, os atentados a bombas, torturas, sequestros e muito mais contra o povo inocente. Os militantes civis pressionaram
e usaram a sociedade como massa de manobra, veiculando-a para uma pressão contra o governo, crime contra os cidadãos pacíficos e contra a pátria. Todos, porém, foram criaturas humanas dotadas de livre arbítrio, para se colocarem em posição de autoritarismo, de liderança ou favoráveis a isso de alguma forma. Entre tudo o que acontecia, logicamente existia a presença dos oportunistas, os quais monopolizavam a produtividade, a industrialização e a comercialização. Se juntavam àqueles que estavam no poder a fim de tirarem o maior proveito possível, como os empresários da família Gregori. Além de tudo isso, um manto negro da espiritualidade não esclarecida e perversa se aproximava. Esses desencarnados eram atraídos pelas práticas ilícitas, em busca do poder e da influência tirana, a que todos se propunham realizar, fazendo alianças com espíritos sombrios e desejosos de sentimentos inferiores, às quais todos os envolvidos cediam energias alimentando-os de ódio e ampliando o vínculo mental com esses espíritos ignorantes. Muitas vidas tomaram rumos diferentes e difíceis por conta do governo opressor do país. Existiam homens frios e cruéis, homens ou mulheres opositores, formando muitas vezes um exército de matadores nas guerrilhas urbanas ou rurais, em que os mais lesados eram os neutros e inocentes. E foi em uma cidadezinha próxima à capital, onde a zona rural ainda era bem ampla naquela época, muitos discutiam temerosos a situação e o rumo que as coisas tomavam. Em reunião feita por humildes trabalhadores, alguns eram pequenos produtores e outros viviam de puro favor, cultivando em terras alheias que os abrigavam. Cidadãos simples, preocupados com as condições políticas, as quais certamente mudariam suas vidas. Alguns com falta de conhecimento, outros mais entendidos. Falavam sob a visão inocente e uma versão diferente dos magnatas e oportunistas urbanos. Argumentavam sobre o medo, a esperança e o futuro inseguro do país. Antes do governo do João Goulart, ouvimos promessas de estrutura para a reforma agrária. E o que tivemos? Só repressão, reclamava Tomás, um homem de firmeza, mas ponderado e pacífico, com certo grau de estudo e conhecimento, e que era atentamente observado pelos demais. Tratava-se de um encontro realizado às escondidas em um sítio, onde companheiros e amigos decidiam o que fazer. Tomás, meticuloso para que todos entendessem, continuou. Até o início da década dos anos 60, era possível uma luta sindical apoiada pelo Comando Geral dos Trabalhadores, que na cidade grande organizavam greves, exigindo acordos salariais e outros benefícios. Até nós aqui no mato tínhamos direitos. Pelo apoio dos sindicatos rurais, que cresceu pelo Estatuto do Trabalhador Rural. Todos os brasileiros ou não que fossem trabalhadores podiam lutar por seus direitos. Só que tudo foi mal organizado. Houve abuso. As greves foram protestos pelas taxas que tínhamos de pagar. Tudo virou uma bagunça. As solicitações não foram aceitas. Não respeitaram as leis nem as normas. Nada foi digno. Não concordo, protestou um outro. Todos nós temos direitos a reclamações. João Goulart tolerou até as organizações dos militares de baixa patente. Os soldados, cabos e sargentos de todas as armas que reivindicavam seus direitos. Eles fizeram exigências por melhores salários e até se insubordinaram aos superiores. Lembro, quando servi o exército, que o ministro da Marinha naquele tempo foi trocado por exigência dos militares de baixa patente.
Mas isso foi o que ajudou a colocar no chão a presidência de Goulart e destituir o governo constitucional. Ou seja, acabaram com a Constituição brasileira que assegurava os nossos direitos, reclamou um outro. Daí que as Forças Armadas colocaram seus grandes marechais e generais no poder da presidência, a começar pelo Marechal Castelo Branco, aquele baixinho que em 1964, depois do golpe militar, fez um monte de ato institucional. Ele, o Marechal Costa e Silva e outros fizeram um total de 17 atos institucionais, uns 130 atos complementares e cerca de 1.000 leis impostas como desculpas para os objetivos do fortalecimento do poder dos militares, que impuseram extremas restrições absurdas ao povo todo. Tive que voltar para o campo, trabalhar debaixo do sol novamente, porque não dava para ficar na cidade. Perdi o emprego e não tinha mais nada, isso dá revolta. Sabemos de toda essa repressão cruel, indigna e humilhante, atalhou Tomás. Perdemos a liberdade sindical e a grande maioria dos líderes sindicalistas foi presa ou desapareceu. A liberdade aos meios de comunicação também foi cassada, com o vigor rigoroso de censura aos jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio. Perdemos o direito ao voto para eleger nossos próprios governantes. O ato institucional número 5, feito em 1968, garante prisões arbitrárias, torturas que não se podem descrever e alguns já foram condenados à pena de morte. Nossa liberdade de manifestação política, social ou religiosa, o nosso direito de ir e vir ficou limitado e anularam toda e qualquer manifestação pelos direitos humanos. Nós aqui no campo somos talvez os mais injustiçados, pois os massacres rurais são pouco comentados. Lembro de diversos casos que vi com meus próprios olhos os patrões, fazendeiros ricos e cheios de posse. Mataram ou mandavam os capatazes matar um ou mais trabalhadores agrícolas ou pecuaristas, na frente de todos os outros empregados que solicitavam, humildes, os pagamentos de seus salários, porque os filhos em casa estavam com fome. Num dos casos, titubeou. Lembro muito bem, era uma tardinha. A voz de Tomás tremia, quase gaguejava. De modo covarde, um fazendeiro atirou várias vezes no peito do homem queimado de sol, suado, e que falou em nome do pequeno grupo de trabalhadores. Ele pedia algum pagamento ou alimento. Esse homem falava calmo. Ele caiu ali, aos pés da escadaria da casa grande. Quando o restante do grupo tentou fugir, imediatamente ao ver o colega caído, foram fuzilados covardemente pelas costas. Seus corpos ficaram todos ali deitados no chão. Deram ordens de que atirassem em quem tentasse removê-los. Deveriam ficar lá para que servissem de exemplo, para que ninguém mais ousasse reivindicar nada. Nem a família pôde tirá-los dali, contava Tomás agora com os olhos marejados. Somente uma das viúvas, com as mãos calejadas, lenço na cabeça, rosto enrugado e queimado de sol, teimou e ajoelhou. Chorou em silêncio a noite toda, debruçada sobre o cadáver do marido. Depois de ordenar aos 5 filhos que ficassem olhando de longe, após breve e comovente silêncio, confessou: eu era um deles, o filho mais velho, um rapazinho que trabalhava e até então sonhava. Todos estagnaram silenciosos, incrédulos. Após alguns minutos, Tomás continuou: aqueles pobres trabalhadores rurais, inclusive meu pai, estavam desarmados. Não houve punição nem sequer denúncia, pois esse tipo de massacre tornou-se muito, mas muito comum mesmo. Pior, isso acontecia e acontece por todo o país. As autoridades militares, quando tomam conhecimento de casos assim, nem dão importância.
Os patrões e os capatazes criminosos estão ajudando o governo a manter a lei e a ordem quando cometem assassinatos com esse fim. Os governantes dizem que eles contribuem não permitindo a rebeldia e assegurando de certa forma a preservação da lei e da segurança nacional garantida por todos os atos institucionais. Uma onda de massacres contra trabalhadores rurais tornou-se rotina. Viramos verdadeiros escravos. Passamos fome, frio, não temos salário ou direitos e somos agredidos duramente sem ter para quem reclamar. Mas eu soube que alguns grupos de camponeses revidaram contra os patrões para pararem com aquela atitude sanguinária. Botaram fogo nas casas dos donos da fazenda e dos capatazes, contou um outro que ouvia atento. Porém, foram considerados terroristas e tiveram punições severas. Ao serem presos, eram torturados até a morte e seus corpos desapareceram, sumiram mesmo. Principalmente os que eram considerados líderes da revolta. Alguns ficaram aleijados, retardados e abestalhados para tudo. Nas cidades grandes não está sendo diferente, não está não. Comentou outro companheiro que falava demonstrando pouca instrução na alfabetização. Só que tudo isso é visto pelos homens do jornal. O estudante e o povo é muito. Muita gente reclama porque é entendido e luta feito touro bravo. Nós, aqui nesse matão, nesse fim de mundo, somos pouco. Ninguém lembra que somos gente, que também somos judiado, que passamos fome e nossas crianças choram e gritam com fome e dor. E não tem doutor para atender. O povo da cidade nem lembra de nós quando come, nem sabe que alguém plantou e colheu aquele grão. Sem dúvida que o número de pessoas nas cidades grandes é bem maior do que o conjunto de camponeses para reivindicar seus direitos, disse Tomás, por sua vez. Não é fácil lutar contra a opressão do governo militar, mas os extremistas hoje em dia, na minha opinião, têm grande parcela de culpa para tanta repressão sobre o povo. Eles provocam excessiva e agressivamente, e os militares revidam com a mesma intensidade. O problema atualmente, tanto para nós aqui do campo, quanto para os estudantes e o povo das cidades grandes, é que sofremos juntos. Somos massacrados e não temos direito a nada, nem a reclamar por conta dos atos institucionais. Sabe, tenho a opinião que tudo isso que acontece foi pela pressão da própria sociedade civil em 1964. Da agressividade dos manifestantes promovendo inúmeras greves de operários nos anos anteriores, parando a cidade com passeatas, gerando caos e bagunça, oferecendo até um nome que dá a impressão de atos destrutivos como luta sindical, Marcha da Família pela Liberdade, movimento convocado por grupos conservadores da Igreja Católica e empresariados, movimento por grupos de militares, lutas rurais, exigindo estrutura latifundiária e reforma agrária. Mas o presidente João Goulart prometeu a reforma agrária, exclamou outro interessado somente no que dizia respeito à zona rural. Sim, ele prometeu. Porém, se você tivesse uma propriedade rural, você gostaria que ela fosse dividida e doada aos outros? O homem se calou diante da opinião de Tomás, que prosseguiu. Porque não doam as terras do governo? João Goulart prometeu muita coisa. Coisas que não planejou como iria realizar. Ele só queria ser apoiado e usou palavras que o povo queria ouvir. Mas quando não pôde cumprir tudo o que prometeu, não controlou a economia nacional, monopolizou a importação, deixou os setores empresariais descontentes com a política econômica pelo fato de, se não importarem, não vendem tanto. Não vendendo, muitos funcionários são demitidos. Os movimentos da população começaram a pressionar o governo pelas promessas e medidas que Goulart não cumpria. Aconteceram várias manifestações e greves por todo o país. Só em 1963,
Mais de 700 mil trabalhadores entraram em greve. Sabem o que é isso? Na zona rural não foi diferente. E o governo do presidente João Goulart não tinha mais o controle sobre nada. Isso acabou com o país. Não foram realizadas reformas estruturais, nem ampliado o consumo interno, porque não houve redistribuição de renda para as camadas populares, nem a reforma agrária. Com as greves fora de controle, o Brasil parou. Após o movimento feito por grupo de soldados, cabos e sargentos, incluindo até alguns oficiais das Forças Armadas, a revolta e a insubordinação dos fuzileiros navais e marinheiros do Brasil foi a gota d'água. Então, o poder militar depôs João Goulart no dia 1º de abril de 1964. Ele ficou totalmente abandonado por aqueles que ainda o apoiavam. A greve geral decretada pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, fracassou. Sei que no dia 2 de abril, João Goulart fugiu para o Uruguai e iniciou-se a República Militar, com o presidente Marechal Castelo Branco. Baixinho, imbecil que tirou todos os nossos direitos, mas o fez por culpa, como eu já disse, dos atos terroristas, considerou Tomás. Vamos lembrar que somos massacrados, vivemos com medo. Nos caçam como bichos, passamos necessidades e muito mais, por culpa dos homens, militares ou não. Homens sem escrúpulos, sem moral e índole, que fazem atentados com bombas contra pessoas do povo e matam pelo prazer de torturar. Toda a repressão que sofremos do governo militar é por conta de ações dessa gente, que também não é inocente, não. No entanto, a crueldade da repressão militar está indo longe demais, reclamou Tomás. Não concordo com terroristas, mas estou do lado daqueles cidadãos que se reúnem secretamente como nós, em busca de soluções para termos de volta nossos direitos, nossa Constituição. Esses lutam pelos direitos deles e nossos, quando se colocam como oposicionistas e não como terroristas. Militares são homens ambiciosos que prometem milagres econômicos, com expansão da economia. Mas, na verdade, quando assumem o poder, só sabem pôr a culpa no governo anterior. E, em princípio, os mais favorecidos são seus próprios bolsos. E a classe com a renda já elevada, banqueiros e grandes empresas que têm nas mãos diversos bens e um extraordinário número de funcionários. As pequenas e médias empresas nacionais faliram, assim como alguns dos pequenos produtores que abandonaram seus pedaços de terra. Se não fosse a bondade do senhor Ângelo, nós estaríamos perdidos. Desfechou Tomás batendo no ombro do referido senhor. Io non me conformo, disse de modo indignado o senhor italiano, sogro de Tomás, que misturava os idiomas ao se expressar. Per causa de quisquilla de terra, de autorità non è possibile, tanta celeratezza, crudeltà. O que ele disse, Tomás? Interessou-se um companheiro. Ele não se conforma por causa de uma mixaria de terra e autoridade. Seu Ângelo quis dizer. Titubeou procurando explicar melhor. Pela aquisição de poder governamental, não é possível tanta malvadez e selvageria, traduziu o genro. Em seguida explicou. Creio que alguns de vocês não sabem, mas o senhor Ângelo fugiu da Itália abandonando tudo. Terras, produções vinícolas, negócios e casa, por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. E chegou ao Brasil com uma mulher e 2 filhas. Na clandestinidade tornou-se trabalhador rural, pois ele e a mulher já possuíam grande conhecimento agrícola, pelo cultivo das videiras, para a fabricação de bons vinhos. Aqui tiveram mais uma filha, o que lhes assegurou a permanência legal no país. Depois de muito trabalho, eles adquiriram este grande sítio, que está sendo difícil de manter no atual governo por conta dos altos impostos e outras coisas.
Na época em que eu me casei com sua filha mais velha, a Rociane, tornei-me seu braço direito e tocamos o sítio para produzir mais. Porém, com o arroxo do governo militar, tudo atravancou, principalmente com a chegada do Ato Institucional número 5, que deu total poder ao Executivo e ao Presidente. Acabou com o direito do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, cassou direitos políticos e parlamentares. O AI-5 considera e trata os cidadãos como criminosos em potencial, quando há qualquer manifestação. Até reuniões como a que estamos fazendo hoje é um motivo suficiente para sermos presos e torturados, se não mortos. Isso é crime e seremos considerados oposicionistas. Não vão querer saber se o senhor Ângelo, dono dessas terras, abrigou vocês e suas famílias para que não continuassem em regime de escravidão nos sítios e fazendas vizinhas. Não vão querer saber que o senhor Ângelo nos deixa trabalhar em suas terras e dividimos a produção de cada colheita para a nossa própria sobrevivência e vendemos o que sobra a um preço irrisório. A ditadura militar considera esse tipo de reunião um ato de rebeldia contra o governo. E se nos pegarem aqui, vão nos punir com crueldade e rigor, por causa do ato institucional número 5. Quando o Marechal Costa e Silva, que assumiu a presidência após Castelo Branco, começou a questionar sobre o AI-5 e desejar o retorno da Constituição, ele ficou doente. Tomás riu com malícia e continuou. O vice-presidente, Pedro Aleixo, era civil e contra o AI-5 foi impedido de assumir a presidência. Então, rapidamente, os ministros militares se reuniram, terminaram com o mandato de Costa e Silva e elegeram como presidente o general Emílio Garrastazu Médici, ex-chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI. Foi depois desse Médici assumir que passamos o período mais rigoroso de toda a República Militar, que controlou todo o poder. Comentou um dos homens resumindo toda a história vista agora por um outro ângulo, por gente de uma outra classe. A revolta ressaltou os instintos animais do povo, e foi então que os assaltos a bancos, sequestros de pessoas, principalmente de estrangeiros para chamar a atenção de outros países, e até aviões aconteceram com frequência, pois os Estados Unidos ofereciam considerável ajuda econômica ao governo, que em troca cortou relações com Cuba, que ajudava os opositores do governo. Eram através de contatos assim que arrumaram armas pesadas, bombas, granadas e tudo mais para fazerem terrorismo contra o povo, contra a gente inocente. Organizaram até guerrilhas para derrubarem o governo à força e a principal foi na região do Rio Araguaia. Roubavam, faziam roupas das forças armadas e se vestiam com elas para ganharem a confiança do povo. Só que era um disfarce para cometerem os atentados. Como pode garantir tudo isso, Silva? Perguntou Tomás. Falei agora mesmo que servi às Forças Armadas. Fui convocado, mas desapareci. Não sou louco. Vi coisas demais quando o regime militar se preparava para dar o golpe. O Douglas Lacerda, o Adhemar de Barros e o Magalhães Pinto foram os 3 civis que ajudaram o governo militar. O Lacerda depois quis voltar atrás, mas não sei não. A militarização do poder não queria cair. Então criaram um departamento criminoso que já matou os que são considerados guerrilheiros e desertores como eu. É um terror pensar nesse setor de julgamento chamado DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações, e Centro de Operações de Defesa Interna, que fez com que muitos políticos intelectuais, músicos, cantores e artistas fugissem do país. Muitos foram torturados e outros desapareceram. É um clima de terrorismo dentro do militarismo, quando somos obrigados a torturar, agredir, sem a menor vontade para isso. Somos obrigados
ou seremos considerados terroristas insubordinados e teremos os mesmos tratamentos destas pessoas. O alto escalão nos obrigava. Com olhos marejados, o homem silenciou. Não sou defensor do militarismo do poder, mas eles foram e são agressivos para não haver tantos crimes. Bem, não estamos aqui para tomar partido algum. Nós nos reunimos para o Senhor Ângelo dar uma notícia. Todos silenciaram até que o Senhor desabafou indignado, misturando os idiomas. Io non ne posso più esse regime. Credere per vigliatteria. Io me mandei embora de minha pátria e pensei em non ritornare più. O nazismo, o fascismo rivoluzionário tutto, uno tormento, confusione do diavolo. Contava gesticulando, tive que fugir. Agora non ne posso più permanere aqui. È vero che esta pátria me deu auxilio e come. Tuttavia non avere da fare, que hoje è il peggiore de que la seconda guerra. Estou me indo. Imediatamente, todo o grupo olhou para Tomás esperando uma tradução mais precisa daquela fala forte e angustiada, carregada de emoção, mas que mal puderam compreender o ítalo brasileiro dos vocábulos. Meu sogro há tempos diz que não aguenta mais a militarização deste país. Talvez por falta de coragem ele deixou sua pátria, a Itália, explicava Tomás, mais detalhista. Ele pensou que não precisasse retornar mais para lá. O nazismo, o fascismo transformou tudo em tormento e confusão, lá na Itália. Era um inferno. Por isso teve que fugir para cá, só que não aguenta mais ficar aqui. É verdade que este país o ajudou, por isso ainda está aqui, mas para ele não há mais o que fazer. Acredita que aqui hoje está pior que a Segunda Guerra na Itália. Ele está indo embora. Um murmurinho agitou o ambiente. Todos se surpreenderam e se amedrontaram com a decisão do senhor Ângelo. Sensato, Tomás explicou bem calmo. Há dias o senhor Ângelo vem dizendo que está velho para ficar lutando como pequeno produtor, para negociar a produção vendendo o que nos sobra por preço irrisório e não passarmos fome. Cada vez fica mais difícil. As mercadorias chegam às cidades com um valor altíssimo, porque existem diversos intermediários. Muitos pequenos produtores estão ameaçados pelas estatizações governamentais. O que é estatizações governamentais, Tomás? Perguntou um companheiro de forma simplória. São as transformações dessas terras, do que produzimos e dos nossos serviços passarem a ser propriedade do governo, do país. No caso, nós e as terras passamos a ser explorados pelo governo militar. Fora isso, podemos ser pressionados por fazendeiros magnatas da região para vendermos a um preço baixo, ou por fazendeiros militares do alto escalão que sabemos estão se apropriando de muitas terras por aí afora, sem dizer dos civis que são apoiados pelo regime de ditadura militar e têm certas influências. De um jeito ou de outro, nós estamos ameaçados. O senhor Ângelo não quis ficar na Itália e abandonou suas terras durante a Segunda Guerra, e nessa época ele era bem mais jovem. Agora não é difícil tomar a mesma decisão. Abandonar tudo isso aqui e ir embora. Principalmente porque aconteceu o seguinte: o irmão do senhor Ângelo, ao longo desses anos, vem-lhe escrevendo e dando notícias. Com processos legais, ele conseguiu de volta a região onde a família originou o cultivo das videiras e produziam vinhos consideráveis, alegando que só abandonaram as terras devido à guerra. Ele tinha os documentos e comprovantes dos pagamentos dos impostos. Sabendo da situação do governo aqui no Brasil, o irmão do senhor Ângelo pede que ele volte, e ele decidiu que vai retornar para a Itália. E quanto a este sítio e nós? Perguntaram alguns ao mesmo tempo. Eu e minha esposa ficaremos aqui.
Estas terras pertencem ao senhor Angelo Vittorio Toscanini e às suas filhas. Consequentemente, pertence aos meus herdeiros, quando vierem, sorriu Tomás. Nunca tive nada na vida e o sonho daquele rapaz que viu o pai ser morto de modo cruel e covarde transformou-se em força para lutar pelo que me pertence ou pertence à minha família. Ninguém vai tirar o que é meu ou dos meus herdeiros. O senhor Ângelo ocupa o lugar de meu pai hoje. Minha mãe, tão acabada pelos anos de trabalho duro, vive nesse sítio entrevada em uma cama. Meus irmãos e eu, e alguns companheiros que nem posso chamar de empregados, por não ter como pagar-lhes, dividimos tudo o que produzimos. Nós já decidimos que não vamos sair daqui. Agora é o seguinte. Tomás fez longa explanação sobre as dificuldades que enfrentariam, mas que não serviriam a nenhum partido, somente trabalhariam e preservariam suas terras. Rociane, esposa de Tomás, recebeu rigorosas recomendações para cuidar atentamente da irmã Nicole, pois seu pai, o senhor Ângelo, retornou para a Itália com a esposa, Dona Sofia, e a filha caçula, Daniele, que nascera no Brasil. Após a viagem do senhor Ângelo, a situação no Brasil não se estabilizou, apesar das promessas políticas. Tomás tornava-se sem perceber um líder dos pequenos produtores e trabalhadores rurais desejosos tão somente de seus direitos e de preservar suas terras. Assim, em pouco tempo ele e alguns trabalhadores passaram a ser considerados uma ameaça ao governo militar, que através do serviço de informações localizou o lugarejo onde moravam e começaram uma rigorosa busca caçando-os como animais. Rociane, junto com sua irmã Nicole, a sogra enferma, suas cunhadas e uma senhora chamada Dona Josefina, que foi empregada da família do senhor Ângelo por muitos anos, ficaram no sítio vasculhado pelos militares. Praticamente presas em casa pelo fato de não poderem andar com liberdade pelas terras, amedrontaram-se unidas em rogativas desesperadoras, preces intermináveis para não serem molestadas, algo bem comum naquela época. Durante semelhantes diligências militares, e também oravam para Tomás, seus 2 irmãos e os demais trabalhadores rurais não serem encontrados. Como os homens conseguiram fugir, algumas mulheres, esposas dos foragidos e trabalhadoras rurais, ao perceberem que os militares tinham se retirado, ousaram voltar para suas pequenas casas no interior do sítio. A surpresa macabra surgiu quando encontraram outras mulheres, crianças, menininhas e menininhos, adolescentes, garotos e garotas mortos em valas nos canaviais. A maioria deles foi covardemente violentada sexualmente antes de serem mortos, com crueldade. Essas mulheres e crianças nem mesmo tinham as ferramentas de trabalho, que poderiam ser consideradas como armas. Nada justificava tamanha brutalidade. Foram dias difíceis. A insegurança e a dificuldade em lidar com a tensão vivida, com o trabalho rural que exigia por demais das mulheres e crianças, geravam apreensão e desespero. Era um verdadeiro pavor. A esta altura dos acontecimentos já passavam muita fome, e como se não bastasse tudo isso, ainda ignoravam onde e qual a situação de seus maridos, ou trabalhadores dali. Nicole, a bela jovem italiana, filha do meio do senhor Ângelo, muito firme e enérgica, se revoltava com a situação. Indignada com a humilhação experimentada, através de tantas dificuldades que surgiram e de tanta miséria, inconformava-se com a injustiça. Quando a mãe de Tomás faleceu, Nicole, usando o restante de sua força, enquanto as outras choravam e oravam ao lado do corpo da senhora, passou a parte de trás de sua longa saia por entre as pernas, prendendo a barra na parte da frente da cintura e formando uma espécie de bermudão,
Mal prendeu os cabelos, deixando alguns fios escaparem. Apanhou algumas ferramentas e foi para perto de uma árvore, quase próxima à cerca, e começou a cavar uma cova para enterrar a senhora. A cada picaretada na terra vermelha, Nicole chorava de raiva e impunha sem perceber cada vez mais força para cavar o chão. Na troca de ferramentas, vez e outra ela se apoiava no cabo, como se descansasse por alguns segundos. Secava o rosto suado na manga enrolada da blusa fina e larga que lhe ressaltavam o colo exuberante. A cova já estava demarcada e com certa profundidade, quando um carro parou próximo da cerca. Um homem bem alinhado desceu, parecendo bem surpreso com a cena. Não suportou observá-la por longo tempo e praticamente gritou ao questionar: Moça! Ei, moça! Nicole parou, olhou-o e ele completou: Posso ultrapassar a cerca e ir até aí? Para quê? Gritou nervosa, quase chorando. Para ajudar. Isso não é serviço para uma jovem como você. Nem para uma almofadinha como você, retrucou ofensiva com seu forte sotaque italiano. Mesmo sem autorização, o homem passou por entre os arames. Aproximou-se de Nicole e sorriu educado ao dizer com voz amável: Bom dia, jovem. Desculpe-me pela intromissão, mas o que vejo não é comum. Como cavalheiro, não posso permitir que uma moça, principalmente uma bela jovem como você, realize um serviço tão difícil que deveria ser feito por um homem. Nicole estava séria, ofegante, cansada, suada e com fome. Ainda não havia pensado no que responder. Apoiava-se na ferramenta enquanto descansava e o ouvia, aguardando uma oportunidade para desabafar. Você trabalha aqui? Tornou ele gentil. Não. Este sítio é de mio papa, que voltou para a Itália. O maledetto do exército chegou. Matou algumas trabalhadoras e seus bambinos. Foi uma chacina. Tivemos que enterrar todo mundo nas valas dos canaviais mesmo. Os corpos estavam desmanchando, não dava para carregar. Os homens daqui tiveram que fugir. Foram acusados de serem contra esse governo desgraçado maledetto. Mas é vero que os donos das fazendas desta região querem mais terras dos que já têm. Eles já tomaram vários sítios com pequenas produções. O nosso sítio é bem grande e fica num lugar, como se diz, em segundos lembrou-se, lugar estratégico porque, ou melhor, porque tem muita água, o açude é grande, tem cachoeiras e lagoas aqui dentro. Meu cunhado, o Tomás, que fez até o impossível para este sítio não ser vendido ou tomado, teve que fugir junto com os irmãos e os trabalhadores daqui, quando os militares chegaram atirando. As mulheres, filhos e filhas, pequenininhos e os grandinhos, que não fugiram, foram molestados por vários militares calhordas nojentos. O que me diz disso? Nicole começou a chorar, mas continuou falando com força na voz e sotaque que exibia sua revolta. Não havia ninguém para nos defender. Só restava rezar e rezar. Cheguei a perguntar onde é que estava Dio, gritou. Suspirando, falou mais branda. Acho que não fizeram nada com a gente que estava rezando e morrendo de medo na casa de grande. Por causa dos homens cheios de estrelas que estavam lá também. Eles ficaram na casa toda e nós. Eu, minha irmã, sogra e as duas cunhadas dela e a velha Josefina, ficamos só num dos quartos com a sogra da minha irmã que estava doente. Depois que esses malditos militares se foram, vimos que a plantação mirrou, encruou, secou toda, por falta de trato e adubo. O gado que não mataram para comer, soltaram. Destruíram tudo o que puderam durante os dias em que acamparam aqui.
Agora que aqueles desgraçados partiram, nós estamos em várias mulheres e crianças, sem ter o que pôr no fogo ou para comer cru. As que fugiram e conseguiram voltar também estão lá na Casa Grande passando fome há dias. E agora a sogra da minha irmã morreu. As mulheres estão chorando, orando e se encostando pelos cantos, junto com seus filhos, sem força para levantarem de tanta fome. Nunca vi tanta miséria. E alguém tem que abrir essa cova ou a mulher vai começar a feder, explicou revoltada. E eu não vou ficar esperando homem algum aparecer, ou iremos trazer a morta aos pedaços. Se é que não terei que abrir mais covas para enterrar mais alguém que morrer de fome. Nicole parou de falar. O relato comoveu verdadeiramente o elegante homem, assustado com aquela realidade que pela primeira vez presenciava. Após respirar fundo, passou a mão pela testa suada, devido ao sol escaldante, e se apresentou. Meu nome é Douglas, Douglas Gregori. Qual é o seu? Questionou, estendendo-lhe a mão. Nicole Provati, respondeu desconfiada e sem dizer o nome completo, mas firme, apesar de seu cansaço expresso na face suada. Nicole, belo nome, Nicole Provati. Bem, veja, Nicole, argumentou depois de alguns segundos pensativo. Eu acabo de comprar a fazenda do outro lado da estrada, disse Douglas, apontando na direção. Nem sei direito quem é o capataz e não conheço os trabalhadores. Nicole deu uma gargalhada e exclamou. Quer dizer que aquele maledeto do diavolo Sintra Junqueira das Neves Pereira vendeu essas terras? Desgraçado. Infernizou nossas vidas para tirar o nosso chão. O senhor Sintra Junqueira morreu. O seu filho, um político influente, foi quem negociou a fazenda. Titubeou Douglas ao falar com certa timidez, mas Nicole nem percebeu. Que vale inferno! E caricato dal diavolo, gargalhou em seguida a jovem. O que você disse? Ele indagou, sorrindo com generosidade. Quero que o Sintra Junqueira vá para o inferno e carregado pelo diabo. Traduziu com seu jeito debochado e menos sorridente. Séria? Perguntou. Mas como o filho dele te vendeu esta fazenda? E cadê os outros? Eles não herdaram nada do desgraçado? Na partilha dos bens, a fazenda ficou para um filho só. Os demais herdaram as outras terras, em outros estados. Não sei explicar ao certo. Douglas sorriu, tornando a argumentar, mas com determinados interesses escondidos nas boas intenções apresentadas. E aproximando-se mais da moça, disse com tom comovente ao impostar a voz. Nicole, eu pedirei para alguns funcionários virem até aqui a fim de ajudá-las. Esse trabalho não é para você nem para as demais. Tirando-lhe a grosseira ferramenta das alvas mãos, machucadas e calejadas, ofereceu gentil. Permita-me ajudá-las, por favor. Mandarei trazer alimentos, vestimentas e remédios que consertem o que estiver danificado na sua propriedade. E providenciarei para que recebam provisões, até poderem retomar a vida de antes. Está bem? Em troca do quê? Interrogou Arisca. De vê-la sorrir. Você é muito bonita, Nicole, para esta vida sofrida. Não merece isso. Antes que a moça dissesse algo, pois a viu tomar o fôlego para argumentar, ele prosseguiu. Além disso, não admito ver qualquer mulher ou criança sofrendo maus tratos. Somos vizinhos agora. Se os outros não foram, eu serei um bom vizinho para vocês. Sorrindo, comentou, tentando brincar. Não quero ser amaldiçoado com tanto rancor, como o senhor Sintra Junqueira acabou de ser. A partir desse dia, Douglas começou a ajudar Nicole, sua irmã Rociane, as cunhadas e todas que passavam por iminentes dificuldades naquele sítio. Ele ficou verdadeiramente chocado com o que presenciou.
Seu caráter, entretanto, não o deixaria perder qualquer oportunidade. Homem de postura firme e bem instruído, com voz generosa e cordial, favorecido por sua desfaçatez, capaz de enganar até as pessoas mais experientes. Sua falta de dignidade o fez esconder que era casado e, sem demora, começou a conquistar o coração solitário da bela italiana Nicole. Quando a visitava com a desculpa de ver a situação do sítio, fazia questão de tecer constantes relatos comoventes sobre ter uma mãe muito doente. Ressaltava ser a senhora extremamente apegada a ele, filho único, a ponto de ter a saúde abalada por ciúme. Não queria contrariá-la e carregar o peso de um grande remorso, caso alguma fatalidade ocorresse. Sabia que o coração de sua mãe não aguentaria por muito tempo. Provavelmente ela não viveria tanto. Por esta razão estava solitário até aquela idade. Nicole impressionava-se comovida com os relatos e entendia o motivo de Douglas não apresentá-la à sua família, deixando-se envolver e enganar. Quem quer que o ouvisse com seus pretextos astuciosos, jamais desconfiaria de suas mentiras. Era um conquistador vil e inescrupuloso, além de casado. Envolta pelos sonhos nascidos das promessas de Douglas, consolidou o compromisso com ele em poucos dias, mesmo sem as devidas apresentações e permissões de seus pais, ignorando um costume da época. A distância também dificultava. Somente Rosciane sabia, mas o gênio forte de Nicole não aceitaria qualquer intromissão em sua decisão, e Rosciane simplesmente ficou ciente do compromisso. A cada dia, a adorável jovem via-se intensamente apaixonada por aquele homem surgido inesperadamente em sua vida e que tanto a ajudou.